Eu tenho uma palavra, como eu disse, quero compartilhar com você hoje aqui. Então, se você pode, abra a sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 20. Eu vou ler no telão. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 20. A gente vai ler no telão. Diz assim essa tradução: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabizeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu num buraco ou em uma cova, em algumas traduções, e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. E feche os seus olhos, se você pode. Pai, te damos graças pela tua palavra, pelos louvores, pelas orações que já foram feitas. E nessa noite pedimos que o Senhor nos conduza em graça, que a tua palavra, que é poderosa e viva, possa, através dos exemplos desse homem chamado Benaia, nos inspirar a sermos melhores do que temos sido. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu estou com um pouquinho de rinite alérgica, nem sempre a gente está 100%, mas eu aprendi na minha vida que sempre a gente vai entregar o nosso melhor. Então, que o Senhor receba o nosso melhor nessa noite. Eu sinto isso normalmente quando eu faço 2 coisas. Ou quando eu coloco algum casaco que está há muito tempo no guarda-roupa, ou normalmente quando eu boto a camisa do Vasco. Então fica a dica aí. Os 2 ficam normalmente muito tempo no guarda-roupa. Queridos, eu gostaria de falar sobre um dos 37 valentes de Davi. Para você entender, o segundo livro das Crônicas, Flávio, retrata sobre a história do rei Davi, os feitos desse rei extraordinário. E no capítulo 23 fala sobre esse homem chamado Benaia. Eu queria me deter sobre um dos 37 valentes de Davi. No capítulo 24, Davi ele faz um censo e ele faz uma contagem de todo o seu exército. E se você ler em casa depois com calma, você vai perceber que Davi ele tinha à sua disposição um exército de quase 2 milhões de homens fortemente armados. Eu vou repetir, 2 milhões de homens fortemente armados. Desses 2 milhões de homens que começaram com 400 lá na caverna de Adulão, ele tinha 37 que foram considerados os valentes de Davi. Dos 37, ele tinha 3 guerreiros que eram realmente os mais valentes guerreiros dentre 2 milhões de guerreiros que Davi possuía. E eu quero falar sobre Benaia, esse homem que era da tribo de Levi, o seu pai Joiada, um sacerdote. E segundo a cultura judaica, todas as vezes que um pai sacerdote tinha um filho, um homem, o maior desejo do pai era que o filho seguisse a carreira do seu pai. Afinal, o pai dele, Joiada, ele era um Cohen. Cohen quer dizer descendente direto de Arão. Cumpria os ritos sacerdotais e já havia passado para o seu filho, Benaia, tudo aquilo que deveria ser feito para se tornar um sacerdote. Benaia, ele decidiu furar a bolha, ele decidiu não trazer com ele o sobrenome do seu pai, ou a linhagem sacerdotal que trazia para ele a responsabilidade, também os louros de ser um sacerdote.
ele decidiu ser um valente. Ele decidiu ser um guerreiro valente. E para isso ele precisou conquistar o seu próprio espaço. Para isso ele, através dos seus próprios méritos e esforços, ele decidiu escrever a sua história. Nós lemos há pouco 3 versículos que falam especificamente sobre um currículo de um homem bem-sucedido. E eu costumo dizer que todo mundo tem um currículo. E eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado o tema dessa nossa conversa de hoje. E o tema é: qual é o seu currículo? Pergunta para quem está do seu lado, pergunta. Eu vou perguntar para Paulo que está aqui. Paulo, qual é o seu currículo? E normalmente quando a gente busca uma colocação profissional, a gente elabora lá aquilo que é chamado de currículo. E currículo é um lugar onde nós colocamos em tópicos um pouco da nossa trajetória. E o currículo ele pode ser profissional, assim como ele pode ser também, Monique, de vida. E aí eu pergunto para você, na sua vida, qual é o seu currículo? Se você pudesse me descrever a sua história, como você descreveria você? Em 3 versículos nós falamos de um homem muito bem sucedido, que fez a diferença entre 2 milhões de soldados fortemente armados. Ele tinha tudo para ser um sacerdote e também, quem sabe, um sumo sacerdote, mas ele resolveu abrir mão de tudo isso e ele decidiu furar essa bolha, tentando realmente buscar um sonho que era ser um guerreiro valente. E o texto que eu acabei de ler, ele fala que Benaia, que quer dizer o Senhor tem construído. O Senhor, ele tem construído o quê, Rafael? Na vida de Benaia, o Senhor construiu força através dos desafios que ele enfrentou. Na vida de Benaia, o Senhor construiu fé através das impossibilidades que se apresentaram diante dele. Na vida de Benaia, o Senhor construiu um guerreiro valente através das guerras e das lutas que ele travou na vida dele. E eu tenho certeza que na sua vida também é assim, porque dentro de cada um de nós existe também um Benaia, existe também um guerreiro que nem sempre é tão experiente, mas que é colocado diante de impossibilidades, para que através das lutas e dificuldades e aperfeiçoamento nos tornemos mais do que vencedores nele, em Cristo Jesus. Benaia, ele venceu o primeiro desafio de furar a bolha, de querer não ser aquilo que os seus irmãos, o seu pai e todo mundo sonhou para ele. E isso exigiu dele muito mais esforço. Afinal, haviam 2 milhões de homens fortemente armados, que faziam exatamente aquilo que ele fazia. Mas ele decidiu ser diferente. E eu queria que você colocasse aqui de novo o 2º livro do profeta Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 20, por favor. E eu queria ler para você pausadamente e falar um pouco sobre esse currículo. Se puder colocar no telão aí, por favor. Isso, bota para a gente aí. 2º livro do profeta Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 20. A partir do 20. Isso. Eu estou amarrando meu trator aqui enquanto... Você sabe que depois que eu usei esse tênis aqui, 3 irmãos da igreja compraram. Propaganda, reserva podia, né? Eu vou pedir a eles aqui, reserva, me patrocina, nunca te pedi nada, né? Falar igual o Whindersson lá. E aí os 3 vieram falar comigo, rapaz, eu achei bonito esse tênis. Aí eu falei, é horrível, desconfortável, né? Aí eles falaram, rapaz, por que você não falou? Eu falei, você não perguntou? Bem feito, comprou. Não patrocinou também? Falei mal, pronto. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 homens dos melhores guerreiros de Moabe. Na minha tradução diz que esses 2 guerreiros que ele matou, eles eram ferozes como leões. E aí o texto diz, num dia de neve, desceu numa cova, num buraco, e matou um leão. Eu queria me deter um pouco sobre essa última parte aqui, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Porque a vida é feita de lutas e dificuldades, de batalhas.
e também de grandes guerras. As batalhas sendo somadas, elas acabam se agrupando e se tornando guerras que enfrentamos nas nossas vidas. Nem sempre vencemos todas as batalhas, mas vencemos todas as guerras que enfrentamos até agora. E por que eu tenho convicção de dizer isso para você? Porque se você está aqui hoje vivo e viva, é porque você já venceu 100% de todas as guerras que você enfrentou. Quem sabe você tenha perdido algumas batalhas, mas as guerras que você enfrentou, você venceu, você prevaleceu. Tanto é que você está aqui. E ele já havia vencido muitas batalhas. O texto diz que ele chegou a vencer 2 guerreiros fortemente armados, moabitas, que eram realmente ferozes como leões. Na vida de Benaia, as batalhas já eram sinônimo da sua vida e do seu nome. Ele venceu a primeira batalha, como eu disse no início, em decidir não ser um sacerdote. E ao não ser um sacerdote, ele se aperfeiçoou em buscar capacidade para se tornar um valente. Pouco a pouco ele pegou confiança, pouco a pouco ele foi colocado diante de exércitos para lutar, até que um dia, o texto diz, que ele venceu 2 homens poderosos de Moabe. E o texto diz que algum tempo depois, num período de inverno, onde havia muita neve, esse homem, ele entrou dentro de uma caverna e ele matou dentro dessa caverna um leão. Se já é difícil na vida enfrentar batalhas no verão, porque no verão é calor, é sol, é energia. Você imagina ter que enfrentar uma batalha num tempo de inverno. E quando a gente traz a tipologia do inverno para a Bíblia, a gente traz a ideia de um momento de dificuldade. Porque quando falamos de verão, falamos de dias bons. Quando falamos de montes, dizemos momentos de alegria. A vida, ela é feita dentro dessa dialética, dia bom e dia mau, montes e vales, inverno, verão, oásis, invernos ou desertos. E esse homem chamado Benaia, num tempo de inverno da vida dele, ele precisou entrar dentro de uma caverna. E ao estar dentro de uma caverna, cercado de neve, ele teve que matar ali dentro da caverna um leão. Se você já foi no zoológico, você faz ideia do tamanho de um leão. Na Bíblia, pelo menos que eu me lembre, 3 homens mataram leões. Um deles foi Davi, outro deles é esse aqui, o Benaia, e um outro leão, alguém lembra? E Sansão, que rasgou um leão. E aí a gente acaba percebendo que num tempo de leão, se é difícil enfrentar gigantes e leões no verão, você imagina no inverno. E a Bíblia fala que ele entrou dentro daquele buraco, como esse texto que eu li aqui disse, e ao entrar dentro daquele buraco, ele precisou lidar com situações adversas. E eu queria que você imaginasse num tempo de muita neve, porque esse texto diz que havia muita neve. E quando há muita neve, há pouca visibilidade. Se você já foi em algum lugar com neve caindo a todo momento, há muito pouca visibilidade. Quando há neve, há muito pouca mobilidade, porque provavelmente você está muito mais recheado de roupas, permitindo que você possa estar ali. E ao ter pouca mobilidade, dentro de um buraco, você tem pouco espaço, você tem poucas rotas de fuga. E eu queria fazer uma analogia justamente ao que ele viveu, as guerras que você enfrenta dentro da sua própria mente, as lutas que você passa diante de invernos, em momentos ruins e crises existenciais que você vive. Porque a dialética da vida mostra para nós que nem sempre nós estamos bem. Nem sempre é sol, é verão e é calor para nós. Nem sempre é só vitória. Mas a verdade é que quando tudo está bom, quando é verão, quando é sol e calor, tem lutas e batalhas para enfrentar.
Mas quando tudo está mal, quando tem muita neve, quando tem crise existencial, também somos obrigados a enfrentar leões dentro de cavernas. E tudo se torna muito mais difícil quando a gente não está bem emocionalmente. Porque a verdade é que quando a gente não está bem emocionalmente, o maior inimigo nosso não são leões, somos nós mesmos, que nos auto-sabotamos. E eu imagino Benaia entrando dentro daquela caverna, pouco conseguindo se mover ou se mexer, pouco conseguindo enxergar, e a mente dele dizendo para ele: meu irmão, você vai morrer aqui, cara, tem uma fera aqui dentro, tem um leão aqui dentro. Se pelo menos fosse no verão, seria fácil, você teria os seus movimentos fáceis para poder se esquivar, você teria a sua habilidade de se desenvolver, você não teria tanta parafernália envolvendo você. Mas desse jeito, com essas circunstâncias, e é assim às vezes que a gente pensa, quando a gente entra em crise, e quando a gente cria um reducionismo, que a gente acha que acabou, cara, que a gente pensa que é o meu Deus, caramba, parece que o mundo vai acabar, e quando eu acho que não tem fim, foi exatamente o que esse cara passou. E o texto diz que ele entrou dentro de um buraco, e ao entrar dentro desse buraco, ele teve que matar uma fera. Alguém um dia disse, Marlon, que a gente tem que matar um leão por dia. Tem gente que mata até outros bichos, de tanta luta que passa. É leão, é cobra, é águia, mata tudo. Porque a vida não é fácil. Porque a vida é feita de desafios. E às vezes, os leões que nós precisamos matar, eles não são existenciais. Eles são imaginários. Eles estão dentro dos guetos existenciais da nossa alma. Eles estão sendo representados fantasmas que nos assolam durante muito tempo, diante de uma vida marcada por traumas, por lutas, por grandes decepções. E esses leões, ou esses fantasmas, eles sempre se apresentam para nós com mais força e mais intensidade em momentos de inverno. É quando a gente não está bem, que as maiores crises resolvem bater a nossa porta. Que os dias, eles se apresentam cinzentos. Que a angústia, que o desejo de acabar ou dar um fim a esse tamanho sofrimento. Só que a verdade é que ele resolveu fazer a diferença. E ele resolveu fazer a diferença simplesmente não recuando, não retrocedendo, avançando e acreditando, porque em alguns momentos da nossa vida a gente vai precisar trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. E a tradução que eu li disse que ele matou 2 campeões de Moabe, ferozes como leões. Quem sabe Benaia, dentro daquele buraco, ele pensou: se eu já matei 2 homens ferozes como leões, eu consigo matar um leão que se encontra aqui dentro. E a Bíblia diz que ele matou aquele homem. Escute o que eu vou dizer para você, ele não era de uma linhagem de guerreiros, ele era de uma linhagem sacerdotal, de alguém que tinha o hábito de não carregar espadas, lanças, escudo, carregar ornamentos que diziam respeito ao ofício de apresentar sacrifícios a Deus. Mas ele decidiu fazer a diferença. E a Bíblia fala que Benaia, ele foi considerado um dos 37 valentes de Davi. Ele foi colocado numa posição quase tão importante quanto os 3 mais importantes valentes de Davi. Um homem
que decidiu vencer os seus próprios medos. Porque valentes não são pessoas que não possuem medo. Pessoas que dizem que não têm medo não são valentes, são inconsequentes, são irresponsáveis. O medo é algo inerente ao ser humano. O medo faz parte da nossa humanidade. Valentes são aqueles que, a despeito do medo, decidem acreditar naquilo que carregam, em quem verdadeiramente são, e a despeito disso, no nome de Jesus, se colocam de pé e não recuam e avançam à frente. A história não vai contar os feitos dos covardes. Nós estamos falando de alguém que foi valente. Os covardes jamais serão lembrados. Em Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino dos... Se nem no céu os covardes vão entrar. E Provérbios 24, eu até anotei aqui, 24:10 diz que se você estiver dentro de uma cova, num tempo de inverno, Claudinho, com um leão lá dentro, e você se mostrar fraco, a sua força vai ser pequena. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da luta, em algumas traduções chama frouxo, a sua força sempre será pequena. Não é o fato de propriamente não ter medo, mas sim de se mostrar fraco, porque você não é quem você gostaria de ser. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Eu não sou aquilo que as pessoas pensam de mim. Ué, Rafael, se você não é tudo isso, você é o quê? Eu sou aquilo que eu imagino ser. Porque a Bíblia fala que assim como o homem se vê na sua alma, assim ele... Se você se vê como um fracassado, você será um fracassado. Se você se vê como uma vítima de tudo aquilo que aconteceu na sua história, você sempre será uma vítima. Agora, se você se vê como um valente, você será um valente. Mesmo num tempo de inverno, mesmo num tempo de crises existenciais, mesmo num tempo onde a sua própria mente tenta a todo momento sabotar você e dizer para você, você não consegue, não tem jeito, você não nasceu para isso, não é para você, todo mundo consegue menos você. Se você tiver a capacidade de conseguir vencer os fantasmas ou as feras que existem dentro da sua alma, você será capaz de vencer qualquer coisa. Porque o ser humano que consegue vencer a si mesmo, ele vence qualquer coisa no nome de Jesus. O problema é quando o medo, ele bate a porta e a gente se acovarda diante dele. Só que diante de um buraco, numa caverna, não tem muitas rotas de fuga. Ou você mata, ou você morre. E eu me lembro que na casa onde fui criado, ainda agora a gente estava ali, eu e o Glautinho, eu vou ter que falar, pessoal. Vai ser a ilustração, posso falar aqui? Fala ou não falo, gente? Esse pessoal, é para o pessoal orar, Glautinho, o pessoal não é fofoqueiro. Eu estava ali, Glautinho, encostado, e de repente eu estou vendo um movimento assim na parede. Falei, Glautinho, estou vendo um negócio vermelho aqui, tem uma barata aqui, Glautinho. Se ela voa, já era. Se ela voa, eu acho que todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo, ou pelo menos as mulheres. E eu falei, Glautinho, mata essa barata. E Glautinho começou a sapatear ali, porque ela ia e Glautinho, eu falei, Glautinho, sem movimentos bruscos. E Glautinho começou, e a barata fugia de Glautinho. Eu falei, meu Deus, mata essa barata, Glautinho. Porque se ela voa, já era, meu irmão, não tem mais culto. E ele foi lá pro canto, e ele começou. Falei, meu Deus, tem uma hora que ele bateu com a mão assim. Falei, bate com a mão, com a cabeça, bate com tudo. No final ele matou a barata. Glória a Deus, você pode dar glória a Deus. Ai, graças a Deus, bateu até a palma, pode aplaudir Jesus. Essa aqui estava desesperada. E a gente detetiza a igreja. E quando, na casa que eu fui criado, tinha muito aquele hamsterzinho do esgoto, aquele marronzinho mesmo, tinha muito rato. Tinha muito. E eu já acordei algumas vezes com um rato na minha cabeça. Eu estou falando verdade. Vivia muita dificuldade. E eu me lembro que quando o rato aparecia, a gente tinha que matar aquela coisa. Pegava a vassoura, cada um e tal, e
E era aquela guerra, né, meu irmão? Porque, além das vezes não conseguir matar, a gente quase matava um ou outro, porque era tanta pancada que dava. E teve um dia que um rato apareceu. Não era um camundongo, era um rato. E aí a gente viu, e aquela coisa toda, num cômodo, a gente foi matar. E aí a gente para lá, ele embaixo de um guarda-roupa, até que ele foi para o canto da parede, e a gente foi em cima dele. E ele estava totalmente encurralado. Sabe o que ele fez? Ele ficou em pé. Ele viu que ele não tinha saída. Sério? Ele virou o mestre Splinter, aquele do Tartaruga Ninja. Irmão, ele ficou em pé. E ele deu um sorriso. Ele... Rapaz, naquela hora, eu duvidei da minha altura, da minha força e do meu poder ali sobre ele. Eu falei, meu irmão, eu acho que é melhor não entrar não. É como quem diz, não vem não, meu irmão. E às vezes é exatamente assim que os fantasmas, eles se apresentam diante de nós. Eles querem de alguma forma mostrar que nós nunca seremos capazes de vencê-los. E é você que vai decidir. Porque você imagina eu, para o tamanho que eu tenho, com um cabo de vassoura na mão, para um rato de aproximadamente 20 centímetros ou 15 centímetros de altura, em pé, se colocando, porque ele não tinha outra opção. Vamos falar da barata? Qual é o grande perigo que uma barata pode produzir em você, mulher, ou você, homem? Nenhum. Mas isso é passado de mãe para filha, porque quando a menina é pequena e está em casa e aparece uma barata, a mãe... Então uma criança, ela já cresce aprendendo que aquele bicho é um monstro mortal, que quando aquilo aparece, é melhor se desesperar, gritar, pular, subir em qualquer coisa, pular cadeira. Sim ou não, gente? Na verdade, quando você dá esse grito, a barata... Pelo amor de Deus, que é? Tem algum monstro aqui? A barata deve se perguntar. E tudo isso no campo da imaginação, no inconsciente. Por isso, se a gente consegue vencer os nossos próprios medos, a gente consegue vencer a nós mesmos, e com isso, nós vencemos qualquer coisa no nome de Jesus. E eu coloquei aqui que as maiores feras e os gigantes, eles estão dentro de nós. Elias, ele perdeu para ele mesmo. Para mim, Elias teria muito mais a acrescentar como o maior profeta do Antigo Testamento. Ele foi o maior profeta, mesmo não fazendo mais do que todos, porque o maior profeta que realizou feitos foi Eliseu, porque decidiu fazer o dobro do que Elias havia feito. Elias tinha tudo, na minha opinião, digo eu e não o Senhor, segundo os planos de Deus, tudo para fazer muito mais. Só que depois de vencer 850 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azerá no Monte Carmelo, Elias recebeu uma ameaça de morte dizendo, assim como fizestes aos profetas, eu farei a você amanhã. Uma mensagem de uma mulher, não foi uma mensagem de uma mulher, querido. Um cara que enfrenta o rei Acabe, um cara que enfrenta 850 profetas, ele vai ficar com medo de uma ameaça de uma mulher? Não. O que aconteceu com Elias foi uma somatização de eventos sucessivos que aconteceram na vida dele, que em algum momento foi a gota que entornou toda a água que estava no copo. Elias, ele entrou numa espécie de estafa, ele entrou numa caverna e ele chorou e ele pediu a morte. Elias, literalmente, ele entrou num período de modo inverno na vida dele. E quando a gente está no inverno, a gente não consegue ver alegria em nada. Tudo não tem cor, não tem mais sabor, não existe mais motivação. Ele criou um reducionismo e ele disse, eu não aguento mais, eu estou sozinho. E Deus falou para ele, meu filho, existem 7.000 igual a você que não se prostraram. Não pense você que você está sozinho. Não pense você que você é um coitadinho. Não pense você que é o fim para você, ou que eu coloquei você nessa situação para que você sofresse. Autossabotagem. Nós somos especialistas em nos autossabotar.
Foi feita uma pesquisa americana numa universidade que comprovou mais de 80% dos pensamentos sobre coisas que tiram a nossa paz jamais acontecerão, mas tiram a paz, tiram o sono e tiram a energia e tiram também a identidade e a capacidade de confiarmos em nós mesmos. Quando Deus colocou Adão e Eva, Ele disse: cresçam, multipliquem-se, governem a terra. Alguns capítulos depois, Deus chama Noé, manda construir uma arca, envia um dilúvio de 40 dias e 40 noites. A arca, ela encalha, Noé sai da arca e Deus fala para Noé: multipliquem-se, governe sobre todos os peixes, sobre todos os animais, sobre toda a relva. A palavra de Deus foi que a gente dominasse sobre os animais que voam, que andam, que nadam e sobre toda a relva. Deus nunca disse que nós devemos dominar o nosso semelhante. E nós vivemos a todo momento desejando dominar os outros, quando na verdade o domínio, ele deve ser sobre nós mesmos, o domínio chamado próprio. Que a gente possa ser tardio a se irar, que a gente possa ser tardio a falar, mas que também a gente saiba a hora de avançar, de não parar, de não recuar, de não retroceder e, sobretudo, de acreditar em si mesmo. Não existe nada mais forte na vida do que vontade. Diga para quem está do seu lado, me ajude a pregar: vontade é mais forte que tudo. Rafael, mas você vive dizendo que vontade é uma coisa que dá e passa. Sim, dá e passa. Mas se você alimentar a vontade, já era. Nessa caminhada, como pastor, eu já tive que lidar com situações difíceis em matrimônios. Quebras de confiança, traição. E eu me lembro, há muitos anos atrás, de um caso como esse que peguei, onde a esposa disse: ele não me ama, porque se me amasse, não teria feito isso. E eu disse para ela: traição não tem a ver com amor, traição tem a ver com vontade, vontade alimentada, porque se você alimenta a vontade, ela cresce. Aquilo que eu alimento, cresce. Aquilo que eu não alimento, diga, morre. Vamos reforçar. Repita comigo: aquilo que eu alimento. Mas fala com vontade. Aquilo que eu alimento cresce. Vamos lá? Diz tudo. Aquilo que eu alimento cresce. Aquilo que eu não alimento morre. Pergunta para quem está do seu lado: o que você está alimentando? Pergunta. O que você tem alimentado? Pergunta de novo: quais são as vontades que você tem alimentado? Pergunta, olha nos olhos e pergunta: quais são as vontades que você tem alimentado? Isso revela para onde nós estamos indo. É exatamente isso que vai revelar a vida. É feita de desafios, é feita de lutas, de batalhas e guerras. E, sem dúvida, se a gente se mostrar fraco na primeira, e se a gente fugir da primeira, toda próxima oportunidade diante de um desafio, porque como é que funciona a mente humana, para você entender? Segundo uma linha psicológica, a mente humana diante de um problema novo que se tenha, é um problema que você nunca teve para resolver. A gente vive com problema, todo mundo tem problema. Algumas pessoas criam problemas, algumas pessoas pagam a outras pessoas para resolver os seus problemas. É assim que funciona. Então, na vida, ganha mais quem resolve mais problemas, sim ou não? E os problemas mais difíceis
são problemas mais caros. Então, quem se torna especialista em resolver problemas caros é muito bem pago para isso. Um dia eu preguei uma mensagem e eu falei, por exemplo, se a gente tem uma dificuldade que é varrer, tá sujo, então a gente paga alguém para varrer. Só que a varrição é uma coisa que todo mundo pode fazer, ou quase todo mundo pode fazer. E se quase todo mundo faz, se torna uma coisa que não é tão cara para se pagar para fazer. Rubinho e Kátia formaram um filho médico agora. E um médico, ele resolve problema que todo mundo resolve, sim ou não? Não. Por isso que o médico, ele é muito bem pago. Porque ele se tornou um especialista em resolver problemas que poucas pessoas resolvem. Pergunta para quem está do seu lado, qual o problema que você é especialista em resolver? Qual o problema? Não pode dizer, eu crio o problema. Crio. E aí vamos lá, como é que funciona a sua mente? Se tem um problema novo que vem para você, numa fração de segundos, a sua mente busca na sua memória algum problema igual ou parecido e como que você trouxe solução. E aí ela vai lá no seu armazenamento, frações de milésimos de segundo. E aí se ela observar que não teve nenhum problema igual a esse, ela vai buscar algum problema similar ou parecido. E aí diante disso, quando é apresentado algum problema similar ou parecido, a sua mente diz para você assim, é assim que você tem que resolver. E através disso você instintivamente resolve ou tenta resolver. Agora você imagina uma pessoa que começa tudo e para o tempo todo. Tudo que ela começa, ela para, ela desiste. Ela logo fica eufórica com uma coisa, mas diante dos primeiros desafios ela desiste, ela desanima. E ela acha que é difícil para ela. Qualquer nova situação de dificuldade, de problema, a mente vai buscar lá informações e vai dizer para ela, nessa situação é melhor você desistir. Essa pessoa sempre vai desistir de tudo. Então, você precisa de alguma forma reprogramar a sua mente. De que forma eu posso? Eu tenho que resetar a minha mente. Não. Você tem que racionalizar aí aquilo que eu falo. Você tem que duvidar das suas dúvidas. Ou até mesmo duvidar de algumas certezas que não deveriam ser certezas para você. Porque Benaia tinha tudo para ser um excelente sacerdote. Não um entre os 3, entre 2 milhões de soldados. E para finalizar, quando Davi estava prestes a morrer, Benaia foi aquele que esteve do lado de Davi, quando o general do exército de Davi resolveu traí-lo. Quando Joabe, que era primo de Davi, traiu Davi e ficou junto com Adonias, filho de Davi, que tentou usurpar o trono de Davi. Benaia foi responsável pela morte de Joabe, general do exército de Davi. Ele assumiu a posição de general de todo o exército de Davi e mais. Ele foi colocado na posição mais importante. Ele foi responsável pela guarda da família de Davi. Se você tivesse que colocar alguém para defender a sua família, além de você, se você tivesse condições de pagar, você ia chamar qualquer pessoa? Você ia chamar uma pessoa que você não confia? A Bíblia fala que Davi botou esse camarada, que não era de uma linhagem de um guerreiro valente, mas que se tornou. Kátia e Rubinho, na família, você é médico, Rubinho? Você é médico? Não. Você é médica, Kátia? Estou só perguntando porque o filho de vocês, seu pai é médico, Rubinho? Sua mãe é médica, Kátia? Mas em algum momento o filho decidiu e eles disseram, meu filho, se é isso que você quer, você pode. Não, mas peraí, não tem ninguém na família. Se não tem ninguém, não tinha até agora, mas eu posso ser. E eu estou citando o exemplo de Kátia e o Rubinho para dizer para vocês que são pessoas como nós. Não foi fácil, mas foi possível. Foi muito difícil. O Juan fez a parte dele. O Senhor abençoou, sim, porque a bênção do Senhor sempre esteve sobre ele. Mas muito mais do que isso, além da bênção de Deus,
Ele teve a certeza de que ele precisava fazer a parte dele, porque Deus trabalha em parceria. Será que eu estou fazendo a minha parte? Ou será que simplesmente eu venho para a igreja, eu oro e eu acho que Deus é que tem que fazer a parte dele? Deus vai fazer aquilo que é para ele fazer, mas Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, porque quem sabe você possa estar vivendo um tempo de neve, de inverno na sua vida, e quem sabe nesse tempo de inverno exista um leão ou uma fera que tem se apresentado diante de você, e a sua mente repetidas vezes tem dito para você que você não vai conseguir, que é o fim, que acabou, e é você que vai determinar qual vai ser o final dessa história. Porque se você resolver acreditar que assim como muitas vezes deu errado, você perdeu, você desistiu, se hoje você se mostrar fraco ou fraca, a sua força certamente será pequena. Agora, se você decidir acreditar em você e naquilo que você carrega e no Deus que você serve, e vencer a você mesmo, nenhuma impossibilidade humana será capaz de paralisar aquilo que Deus tem para a sua vida. Feche os seus olhos. Qual é o seu currículo? Ou qual currículo você quer ter? A caneta está exatamente no ponto de fazer uma bolinha em mais um tópico da história da sua vida. E dependendo da forma como você irá se portar diante desse desafio que você está enfrentando, é que vai revelar o tópico que vai ser escrito. Porque no seu currículo pode estar sendo escrito agora: e então, mais uma vez, ela desistiu como todas as outras vezes. E então, mais uma vez, ele resolveu recuar e acreditar que não era para ser, que não tinha forças, que Deus não era com ele, que não era da vontade de Deus. As pessoas, elas buscam respostas para as suas fraquezas, inclusive culpando a Deus. Muitas pessoas dizem: Deus sabe de todas as coisas. Não era da vontade de Deus. Como é que você sabe? Que a vontade de Deus é que a gente governe. A vontade de Deus é que a gente prevaleça. A vontade de Deus é que a gente consiga administrar tudo. A vontade de Deus é que a gente ocupe os melhores lugares. A vontade de Deus é que a gente seja colocado por cabeça e não cauda. É porque a Bíblia fala. Então como que eu aceito que não é da vontade de Deus? O que não é da vontade de Deus é você querer algo que não glorifique o nome dele. O que não é da vontade de Deus é você querer algo que afaste você da presença dele. Agora, aquilo que vai glorificar o nome dele ainda mais é da vontade de Deus. Por isso nós precisamos aprender a duvidar e criticar muita coisa que passa pela nossa cabeça. Mensagem boa não é aquela sensitiva que eu fico todo arrepiado. Que mensagem maravilhosa. Mensagem boa é aquela que eu saio daqui pensando, vou dormir pensando sobre ela, e eu acordo pensando, e ela tira a minha paz, o meu sono, até que verdadeiramente eu possa verdadeiramente mudar a minha vida. Você já deve ter ouvido eu dizer que a nossa vida não muda só quando a gente ouve uma mensagem. A nossa vida muda quando a gente decide pregar pra gente. É quando a gente bate na mesa aqui dentro e diz assim: agora acabou, chega, não quero mais. Chega, eu não quero mais. Essa semana alguém faleceu, um parente de uma pessoa aqui da igreja, e aí eu falando, a pessoa infartou, fez safena, fez mamária, um monte de cirurgia, por causa de cigarro. Falei: e aí, parou de fumar? Não, continuou fumando. O que aconteceu? Morreu, mas decidiu não parar de fumar. São escolhas, tudo bem. São escolhas da vida. E a gente precisa entender que quando a arca desceu e Deus falou com Noé: administra aí, governe sobre a relva, sobre os animais que voam, que andam e que nadam.
E aí ele falou assim: eu jamais vou acabar com a humanidade como eu acabei, jamais. Mas uma coisa eu quero dizer para você: enquanto a terra existir, Deus que falou, enquanto a terra existir, frio e calor, verão e inverno, semeadura e colheita, jamais deixarão de existir. Você sabe o que Deus disse? É inevitável, isso é uma lei espiritual, está em Gálatas 6, versículo 7. De Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele. Eu pergunto para você, o que você está semeando? Eu estou semeando medo. Você vai colher o quê? Então tem a ver com semente. Então olha para sua mão e observa o que você tem semeado. Porque se você ouve uma palavra dessa e ao sair daqui não muda nada na sua vida, é mais uma palavra. Não, chega, vou bater na mesa, acabou, cara. Acabou do medo me dominar, eu não posso. 2 Pedro diz que aquilo que domina um homem do tal, eu me torno escravo. Eu sou escravo do medo, não. Eu não serei mais escravo do medo. Então eu quero orar com você. Nossa hora já estourou. Mas eu creio que mesmo sem tempo, o Senhor pode fazer grandes coisas aqui nessa noite. Então, no nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça, mesmo no seu lugar. Se essa palavra falou com você, Pai, é no nome poderoso de Jesus que nós declaramos uma mente saudável, pensamentos saudáveis, pensamentos de paz e não de mal. Eu declaro que os pensamentos de derrota, de frustração, de abandono, de baixa autoestima, de medo, não irão se sobrepor sobre os pensamentos do alto. Tudo que é puro, honesto, verdadeiro, se há fama, virtude ou louvor, nisso é que iremos pensar. Nós declaramos uma mente saudável, uma mente sã. Nós declaramos a mente de Cristo em nós. Nós declaramos que não iremos mais nos auto-sabotar. Nós declaramos que não iremos ser vencidos por feras ou gigantes existenciais ou fantasmas que se apresentam de tempos em tempos, que gritam, que ecoam, dizendo para nós mentiras que por muitas vezes acreditamos. É no nome de Jesus que hoje decidimos duvidar das nossas crises existenciais. Então somente acreditar na palavra poderosa do Senhor. E a palavra do Senhor diz que se o Senhor é por nós, ninguém poderá ser contra nós. A palavra do Senhor diz que em Ti nós podemos todas as coisas. A palavra do Senhor declara para nós que contigo saltaremos muralhas. A palavra do Senhor diz para nós que não há impossível para uma fé condicionada a Ti. Coloca a mão nos seus olhos em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, todos os olhos carnais, naturais, olhos que conseguem só ver problemas, olhos que só conseguem trazer para nós uma visão pessimista, uma visão de caos, reducionista, que produz medo. Nos dê olhos espirituais, que assim como os olhos de Geazi foram abertos no Monte Carmelo sobre uma palavra do profeta, que os nossos olhos sejam abertos para que possamos ver que maior são aqueles que guerreiam a nosso favor do que aqueles que são contra nós. Nos dê olhos espirituais, Pai. Nos dê uma visão além daquilo que é físico, natural, para conseguir enxergar diante de choro, de lágrimas que embaçam o nosso olhar, que os nossos olhos nunca se desviam do Senhor. Assim como Pedro, que por um momento tirou os olhos do Senhor e teve medo e afundou, que os nossos olhos não sejam vacilantes ou errantes, mas sempre estejam fitos no autor e consumador da nossa fé. Coloca a mão nos seus ouvidos. É no nome de Jesus, Pai, que nós pedimos que o Senhor coloque tampões espirituais nos nossos ouvidos,
porque nós não queremos ouvir qualquer outra voz que não seja do Senhor. Não queremos ouvir a voz do medo, não queremos ouvir a voz da dor, não queremos ouvir a voz dos fantasmas que tentam dizer para nós e ecoar para nós que não vamos conseguir, que não merecemos, que não é para nós, que o Senhor se esqueceu de nós. Não. Nós repreendemos toda e qualquer voz e declaramos que teremos ouvidos abertos e escancarados somente para ouvir a voz do nosso pastor, do bom pastor, daquele que cuida, daquele que ama e daquele que nos abençoa. Coloca a mão sobre os seus lábios. Queremos declarar, Senhor, aquilo que a tua palavra diz, que de uma mesma fonte não pode produzir manancial, vida e morte. Declaramos agora que dos nossos lábios só sairão palavras de louvor e não murmuração, porque entendemos que a murmuração é para o diabo aquilo que a adoração é para Deus. Por isso, quando murmuramos, adoramos ao diabo e não queremos adorar ao diabo. Não queremos murmurar, reclamar ou questionar o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é bom e sempre bom. Mesmo diante de invernos, cercados de neve ou dentro de uma cova, o Senhor já mostrou que é Deus poderoso para fazer o leão jejuar. E nós declaramos que os nossos lábios serão santificados pelo Senhor, assim como Isaías declarou: quem sou eu? Um homem que habito no meio de um povo impuro, e sou um homem de lábios impuros, Senhor, assim como fizeste com Isaías. Faça com cada um de nós, que o Senhor possa tocar dos nossos lábios com uma tenaz incandescente e purificar os nossos lábios, assim como purificou os lábios de Isaías, e disse para ele: qual é a sua desculpa agora? Nós repreendemos toda palavra torpe, toda mentira, todo engano, toda difamação, e declaramos a verdade do Senhor, assim como a tua palavra diz, que a tua palavra seja sim, sim e não, não, e o que passar disso seja procedência maligna. Pai, nós declaramos essa palavra tendo validade sobre as nossas vidas. Decidimos guardar essa palavra no nosso coração e avançar segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, e repreenda todo o intento do inferno sobre nós. E de braços abertos, estenda suas mãos. Recebemos o mês de maio e declaramos a abundância do Senhor nesse mês. E declaramos esse mês sendo palco para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos entregou hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe. Dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu!